Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. É bom ouvir as crianças, cantando, Muito bom. Então, aí tem aula de canto, Que dia que é aula de canto mesmo? É segunda? Cada 15 dias, é quinzenal, segunda-feira, Às 8 horas. Então, se você tem algum filho assim, fale aí com o pessoal, porque é bom para a criança, Vai já desde pequeno aprendendo. Muito bem, meus irmãos, nós ouvimos aqui hoje um pouco mais de portas abertas, missão Portas Abertas, e eu espero que a igreja responda bem, toda a igreja. Eu sei que alguns irmãos respondem bem a essas informações, principalmente se você não tem a revista, não assina a revista, seria interessante você assinar a revista Portas Abertas. Uma parcela pequenina, Acho que é R$30 por ano. Você paga R$30 por ano e recebe todo mês aquela revista com informações, do que acontece em alguns países, nesses países onde há perseguição. Assim você fica a par e você também pode orar por esses irmãos, por essas igrejas, por esses países, Então é uma maneira da igreja responder, porque a igreja, ela fez uma parceria, com Portas Abertas. Ela assumiu um compromisso há muito tempo, não é de agora não, desde o seu início. Foi 1984, 86, por aí, nós pela primeira vez assumimos esse compromisso. Então, é um compromisso da igreja, não é meu, Não é só de alguns irmãos, é da igreja. Então, os irmãos, se puderem, Se puderem, façam a assinatura, porque também ajuda a missão. E aí você recebe um boletim, como esse aqui, Deixa eu ver onde que ele está. Está aqui. Esse boletim de setembro, o boletim que você recebe está na revista, Aí você coloca dentro da sua Bíblia, aí você pode orar. Tem um pedido cada dia, Cada dia tem um pedido aqui de oração por alguma situação, alguma região, algum irmão que está sendo, está preso, está sendo ameaçado, alguma igreja, que sofreu, algum está sofrendo perseguição. É muito importante isso. Porque assim, irmãos, se fôssemos nós que estivéssemos sofrendo perseguição, nós gostaríamos, que pessoas estivessem orando por nós, não gostaríamos? Temos que pensar nisso. A gente tem que mudar um pouco, às vezes, pensar só em nós, eu venho na igreja para receber minha bênção. Estou aqui para ser abençoado. Não, irmãos, vamos pensar nos outros. Inclusive, em outros irmãos de outras, são nossa família, Todos nós somos a família de Cristo. Esses irmãos lá na Índia, eles são também da família de Deus. São nossos irmãos em Cristo. Temos o mesmo Pai. Somos uma mesma igreja, na verdade, a igreja de Cristo. Então é importante que nós aqui como igreja, então, repito, respondamos bem, positivamente, a essas apresentações da missão Portas Abertas. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu só pôr um pouquinho de água aqui. Falando em provações e aflições, eu gostaria de ler com vocês João 16, 13. Hoje eu vou tocar nesse assunto, provações, aflições, santificação, comunhão com o Senhor. Vou aqui colocar alguns assuntos que têm a ver um com o outro. João 16, 13. É bem conhecido esse versículo.
Desculpe, 16:33, não é 16:13, 16:33, tá? Escrevi um númerozinho aqui. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou essas coisas, isso aqui está em João 13, 14, né? Você pegar aqui João 14, João 13, né? Você vai ver esse encontro de Jesus com os discípulos, João 15, João 16. Então ele falou todas essas coisas que estão nesses capítulos, conversando com seus discípulos. E ele falou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A palavra de Jesus para os discípulos tinha esse objetivo, que eles tivessem paz. Por isso, ele os ensinava. Por isso, ele apresentava a eles muitas verdades importantíssimas, que eles deveriam guardar em seus corações e colocá-las em prática. É a mesma coisa com a gente. Não é diferente com a gente. O Senhor fala essas coisas que Ele fala, que nós lemos, né? Em nossa casa, a Bíblia aqui, aquilo que Jesus falou, ensinou, que nós demos às vezes aqui na igreja. Ele fala essas coisas para que tenhamos paz, mas não é qualquer paz. Não é a paz que o mundo dá, ele diz. Essa paz é uma paz em Jesus. O texto fala: para que em mim vocês tenham paz. Essa paz, a fonte é Jesus. Essa paz é resultado da comunhão com o Senhor. Você em Cristo, Cristo em você. Essa paz é uma paz celestial, uma paz do céu. Vem do Senhor, não é paz daqui deste mundo. Né? Ninguém pode dar, só Jesus. Então ele fala sobre essa paz. Como é bom a paz, né? Como é bom quando você tem o seu coração cheio de paz. Quando você tem paz na sua alma. Como é bom quando você enfrenta alguma adversidade, mas mesmo no meio do fogo, né? Da aflição, você ainda tem paz. Como é bom, como é bom. Faz muita diferença. É claro que faz. E nós temos muitas pessoas no mundo, como esses nossos irmãos, que acabamos de ver, que enfrentam tribulações, aflições, como disse Jesus. Seja de que tipo for, perseguição, qualquer coisa, né? Muito tipo de aflição. Mas não só eles. Os irmãos aqui também já enfrentaram ou enfrentam adversidades, e algumas podem se dizer aflições até, como Jesus falou. Eu creio que não há um cristão, né, que não passe, né, na sua vida por algum tipo de aflição, porque o Senhor disse, não só para os discípulos, é para nós essa palavra, porque se não fosse para nós, não ficava escrito aqui também, né? Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão, é uma afirmativa, não é talvez vocês tenham, talvez vocês passem por tribulações, não, vocês terão mesmo, faz parte da vida de vocês, aflições. Né? Algumas situações você pode escapar delas, claro que pode. Certo? Porque algumas aflições são consequências de erros nossos, né? Decisões erradas, mas nem sempre é assim. Há certas aflições que não tem como escapar. Você tem que passar por aquilo, né? Se pegar na mão do Senhor, né? E desfrutar da paz que Ele dá, confiar nele para você passar, para que você saia do outro lado do
vale da aflição, né? Ou que você saia daquela fornalha, né, Rosilda? Dizendo, olha, o quarto homem estava lá, né? Jesus estava lá. Por isso não estou queimado. É assim, nós passamos, todos nós. Todos nós passamos. E a Bíblia fala, em Hebreus 12, quero falar um pouquinho sobre isso, porque há irmãos passando. Fico pensando nessa hora na irmã Zê, né? Que perdeu o seu genro, né? Perdeu o marido há pouco tempo, agora perde o genro. Aflição, não é? Fico pensando na irmã Josélia nesse momento. Seu filho foi internado, está em casa, mas não sabe ainda o que ele tem, o que não tem, está fazendo exame, tem dores, né? É isso, aflição. E alguns irmãos aqui que passam por enfermidades, né? E há momentos que aflige. Não é bom, né? Não é motivo de sorriso. Às vezes é motivo de choro, né? E de lamento até diante de Deus. Faz parte, irmãos, faz parte desta vida. Por isso que Jesus disse, tá? Jesus, como sempre, né? Foi muito verdadeiro. Mas, contudo, ele disse, tenham ânimo, não desanimem, não é o fim, isso vai passar, uma hora vai passar. Tá? Ele fala, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Isso não vai derrotar vocês vão passar, como diz lá o texto, né? Vocês vão passar pela água, mas não vão morrer afogados. Vão passar pelo fogo, mas não vão morrer queimados. Na Bíblia não fala um texto, não é com essas palavras, mas eu estou aqui mudando um pouco, mas o sentido é esse. Você vai passar pelas águas, né? Mas não vai morrer afogado. Por que não? Porque o Senhor está com você. Porque o Senhor tem estado com você. E naquele momento você pode lembrar do Salmo, né? Salmo que diz, né? Senhor, é o socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente no momento da aflição, da adversidade, da perturbação, da tribulação. É um socorro bem presente. E é naquele momento que você pode dizer, olha, depois de passar por aquilo, Senhor, obrigado porque o Senhor esteve comigo. Não foi fácil, mas eu te glorifico, eu te dou louvor, porque eu conheci o Senhor, algumas coisas só de ouvir falar. Agora eu conheço porque eu vejo. Está entendendo? Você cresce espiritualmente, irmãos, na fornalha da aflição. E como cresce? Então é isso, tem irmãos nossos passando, irmãos. Penso na irmã Maria Luísa, penso na Sônia, cadê a Sônia? Fico pensando às vezes, Sônia, não é todo dia, mas às vezes como os irmãos eu oro por você. Eu falo, meu Deus, eu não queria estar na pele da Sônia. Deve ser muito difícil às vezes, né? Lidar até com temor de que possa a coisa ficar... Deve ser difícil. Deve ser difícil. Nós temos outros irmãos aqui. Nós temos a irmã Mari, né? Cadê a irmã Mari? Lá atrás. Além da fibromialgia, agora o médico tem um risco, né, de perder a visão, né? Um dos olhos. Por causa de 2 cistos, né? Irmãos, não é fácil. Não é fácil isso. Os irmãos sabem que não. E nessa hora, irmãos, é que tem muito a ver a comunhão. Por isso que eu falo, gente, se você, meu irmão, o irmão que está desigrejado, os irmãos aqui estão precisando de você. Nós precisamos estar juntos muitas vezes, mesmo que seja ligando, né? Por isso você não pode estar junto com o irmão, nem sempre. Você dá uma ligada para aquele irmão, manda um versículo, ora com ele, dá uma palavra para ele. Por isso que tem célula, pequenos grupos, não é só para se encontrar naquele dia. É para você
tentar fazer esses contatos. Se puder, visita. Se puder. É importante, irmãos, essa comunhão, porque na hora a pessoa se sente sozinho. Não é, irmã Marinalva? Não é, irmã? Irmã, lembra quando a senhora estava passando uma situação difícil, né? Não era bom quando o irmão orava pela senhora, uma pessoa orava, perguntava como estava, né? Como é bom. Faz muita diferença isso, irmãos. Então nós precisamos, né, saber que hoje talvez você esteja bem, graças a Deus. Como aquele amado Gaio, da terceira carta de João, né? João escreve ao amado Gaio, né? Um irmão em Cristo, amigo de João, né? Ele falava, olha, eu oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe vá bem, como vai bem a sua alma. É um texto muito bonito isso. Eu vou ler daqui a pouco aqui o Hebreus. Isso é um texto bonito. João estava desejando isso de coração. Ele orava para que o seu irmão em Cristo, Gaio, né, tivesse boa saúde. E nós devemos orar uns pelos outros. Devemos orar. Devemos orar pelo Silvio. Mas o médico disse isso. Tudo bem, mas a última palavra é do Senhor. Silvio está vivo. Nós vamos orar. Imagine a situação da mulher dele, da esposa. Vamos orar. Então é tão bom isso. João, então, escreveu e ele orava mesmo. Oro para que você tenha boa saúde, meu amado irmão Gaio. Olha que bonito. Oro para que tudo lhe vá bem. Não só a saúde, mas tudo lhe vá bem. É bonito isso. Você desejar isso do seu irmão. E o que você puder fazer para que ele tenha boa saúde, você faz. O que você puder fazer para que ele tudo lhe vá bem, você faz. Nem sempre dá. Aí ele diz, assim como vai bem a sua alma. Olha outra coisa interessante. Porque João sabia uma coisa, ele não sabia se estava bem de saúde, né? Ele não sabia, talvez, porque naquela época a comunicação não tinha esse aparelho aqui, né, irmão? Até chegar uma carta lá, até eu receber uma carta, né? Aquilo acho que ia de cavalo, né? Era mais rápido, né? Demorava, né? Então ele sabia que o amigo amado Gaio estava bem espiritualmente, porque ele tinha recebido uma notícia de que ele estava bem. Mas ele orava pela saúde, orava para que todas as outras coisas estivessem correndo bem, assim como ia bem a sua alma. Importante isso, né? Como é bom quando nós estamos bem, né? Nossa alma e nosso corpo, né? É isso? Às vezes o nosso corpo não está, mas é muito bom também, mesmo que o nosso corpo não esteja, mas que a nossa alma esteja bem, amém? E como é que a nossa alma está bem? Quando está em comunhão com o Senhor, estamos em comunhão com o Senhor, aí nossa alma está bem. Então esse texto aqui, de Hebreus, vai falar o seguinte, Hebreus 12, 7 e 11, sobre a aflição, Jesus falando, neste mundo teremos aflição. Hebreus 12. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Já expliquei para os irmãos. Disciplina, pelo menos, tem dois aspectos, a disciplina de Deus. Existe um tipo de disciplina porque a pessoa está fazendo coisa errada. E para ela corrigir a sua caminhada, Deus disciplina. Deus faz isso, viu, irmãos? Pensa que não faz, não, que Ele faz. Pega o açoite, não é isso? O salmista fala isso, né? Diz assim, Senhor, antes eu andava errado. Quando eu fui afligido, ele diz que o salmista fala, eu fui afligido, agora eu sigo, obedeço a tua lei. O salmista fala. Mas nem sempre é. Às vezes a disciplina é como você tem na vida de Jó. Eu já falei sobre isso, estou repetindo. Jó estava pecando contra Deus? Lógico que era um pecador como todos nós, mas estava vivendo uma vida pecaminosa? Não. O Senhor disse que Jó era um homem íntegro, mas veio sobre ele uma disciplina do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Essa provação que veio sobre ele, essa aflição,
Era para ensinar Jó algumas coisas que ele precisava aprender sobre Deus e sobre a comunhão dele com Deus. Era para aprimorar, aperfeiçoar a sua fé, né, e a sua comunhão com o Senhor. Então a disciplina diz aqui: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Dificuldade, provação, aflição, qualquer... Deus os trata como filhos. Você é filho, meu irmão. Alegre-se nisso. Você está passando por provação? Sim, não é motivo. A provação em si, a dor, a aflição, não é motivo de... Você não é masoquista, você não gosta de sofrer, eu também não gosto. Mas o que está aí, o que está aqui, tem uma verdade nisso. Deus diz que você é seu filho. Então isso deve alegrar seu coração. Sim, estou passando por uma aflição, mas eu quero me alegrar no fato de que eu sou filho de Deus e Ele está cuidando de mim. Deus não rejeita, né, seus filhos. Nós não cantamos aí, né? Deus não abandona, né? Não abandona. Aí ele fala assim: pois o Senhor disciplina quem ama, e às vezes é castigo, como eu disse, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Às vezes a disciplina é um castigo, nem sempre é. Suportem as dificuldades, seja que tipo for disciplina, qual o objetivo, suportem, diz aqui. Recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Verdade, né? Verdade. Lembra disso, quando você era criança? Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Submissão. Entender isso. Deus é o meu Senhor. Eu entrego ao Senhor a minha vida. Seja feita a tua vontade. Você, claro, você pede: Senhor, me livra disso. É correto? Deus, essa aflição está doendo. Ameniza isso. Essa oração, Deus responde. Né? Mas você submete. Aí ele continua: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Às vezes eles não acertavam na disciplina, às vezes, quem sabe, eram até injustos, ou disciplinavam de mais ou de menos, mas Deus não. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Percebe aqui, irmão? Aonde que a tribulação nos leva? Aonde que essa aflição que Deus permite em nossas vidas, seja qual for, nos leva? A participar da santidade do Senhor. A participar da santidade. Sejam santos como eu sou santo. Está entendendo? A santidade, irmãos, ela é muito mais profundo, mais extenso do que a gente pensa. Né? Não é só questão de fazer isso ou fazer aquilo, também é. Mas é questão não só do fazer, mas do ser. A sua alma. Quando João disse ao amado Gaio que a tua alma, ele fala assim como vai bem a tua alma, porque Gaio estava andando em santidade. Gaio estava passando pelo processo de santificação, estava sendo santificado pelo Senhor, estava crescendo. Estão entendendo, os irmãos? Amém? Continua. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É verdade, irmãos, é verdade isso aí. Mais tarde, porém, depois que passa, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ela nos transforma, sabe? Vem justiça, vem paz, vem alegria e vem tudo que é bom da parte de Deus. Somos transformados. Portanto, diz ele,
Fortaleçam as mãos enfraquecidas. Olha aí o conselho. Está passando pela provação, está passando pela aflição, então fortaleça a mão enfraquecida. A ideia não é apenas, pode ser também de um fortalecer as mãos do outro, mas a pessoa mesma se fortalecer. Fortaleçam as mãos enfraquecidas. E os joelhos vacilantes. Como Jesus disse, tenha bom ânimo. Como você disse, olha, seja forte. Como Deus falou a José, seja corajoso e forte. Tá? Busca a força do Senhor. Façam caminhos retos para os seus pés. Olha aí, ó. Consagre-se a Deus, ande em obediência, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A disciplina, ela traz cura para a alma. Sabia disso? Ela cura a nossa alma. Ela nos deixa a nossa alma saudável, muito mais do que somos. Assim como João falou, amado Gaio, né? Oro para que você tenha saúde, para que tudo vá bem com você, assim como vai bem a sua alma. Sua alma está tendo saúde, está sendo curada pelo Senhor, é uma alma saudável. Nesse sentido, a aflição faz, não só a aflição faz isso, mas a aflição faz isso. É um dos objetivos, tá? Para que o manco não se desvie, então fortaleça, seja forte. Não é para desviar na hora da aflição, não é para desviar na hora da perseguição, não, pelo contrário, é ficar firme para que seja curado. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos está em 1 Pedro 4,19. E ele diz assim, ó. Opa, será que eu errei aqui? Não, eu não errei não. 1 Pedro 4,19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem, olha, presta atenção nisso. Se está desligado aí, presta atenção nisso. Isso é importante, hein, você ouvir isso. Porque você ouve aí, talvez num programa de televisão, talvez lá no YouTube, alguma coisa, olha, crente não sofre, sofrimento não é vontade de Deus para ninguém. Já viu isso? Quem ouviu isso já? Quem ouviu? Levanta, pode levantar. Não, é só a vitória, né? E aí vai, né? E depois pede alguma coisa, às vezes, né? Sei lá. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Qual é a nossa regra de fé? É o pregador que ensina isso aí ou é a Bíblia? É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida. Agora vê outra coisa. Olha a fé, a confiança, a entrega ao Senhor. Devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem e andar com obediência. Confia no Senhor. Ele está ali, está com a sua mão, a mão dele grudada em você, e não larga a sua mão. Você até pode pensar que largou, não larga. Ele vai estar com você todo o tempo. Você está passando pela água, muitas águas ou pelo fogo, mas você vai sair dessa, meu irmão. E vai sair, aí sim, vitorioso, em nome de Jesus. Continuando, mesmo que seja na glória, amém? Mesmo que seja na glória. Mas vamos lá, tem mais um outro versículo, Romanos 8,18, isso é Bíblia, tá, irmãos? São versículos conhecidos, os irmãos já ouviram, mas eu gosto de relembrar as coisas, porque senão eu não lia, né? Tem livro da Bíblia que a gente já leu, capítulos que a gente já leu várias vezes, então eu só li uma vez e pronto, né? Não é para ler mesmo, para a gente ouvir várias vezes. Romanos 8,18, está aí na tela já, né? Mas eu vou ler aqui, que diz assim o texto. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele está apontando para a eternidade, viu, irmãos? Eu creio que ele está apontando para a eternidade. Não que a glória não seja revelada aqui nesta vida, mas eu creio que ele está apontando para a eternidade.
Irmão, aqui você vai ter aflição, vai, mas vai ter um momento que acaba de vez isso. Quando nós estivermos todos lá, porque lá não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter nada disso. Vai ser pura felicidade. Vai ser verdade. Vai ser abundante alegria no céu, abundante paz, abundante amor. Irmãos, entendem isso, irmão? Porque aqui vai passar. O texto então fala: considero que os nossos sofrimentos atuais, fica firme então, é pesado, é um sofrimento intenso, mas mais intenso vai ser a glória que será revelada para a sua vida. Não dá nem para comparar, não dá para comparar. Você vai dizendo, puxa, aquele sofrimento foi fichinha, isso aqui, que me esperava. E um outro texto que eu quero ler é o 28. Também conhecido, e é verdade, são verdades, veja bem. Como é que Jesus respondeu ao diabo na tentação? Usando o quê? Palavra, irmãos. Assim devemos ser nós, entende? Porque vem muitos pensamentos nessas horas, da tribulação, da aflição, vem um monte de coisa. Mas eu passei um tempo na minha vida, eu já falei outro dia aqui, uma tribulação, a gente costuma falar, não desejo nem para o inimigo, né? Diz assim, irmão, foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito mesmo. Mas o que me deu força, o que me dava paz naquela fornalha, era a palavra. A palavra, ela me dava a verdade, porque meus pensamentos, havia muita coisa que vinha, às vezes, que não era verdade, né? Que não era verdade aquilo. A gente pensava coisa, mas isso não... Entendeu? A verdade está aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Acabou. Quem ama a Deus diz amém. Amém. Também digo, meu amor é pequenininho ainda, mas amo. Então o Senhor diz, para mim e para você, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o melhor não, né? O bom disso aqui é que o apóstolo Paulo fala, né? Que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nenhuma aflição, por maior que seja. Nada. Tá? Aí eu vou ler um outro texto aqui. Está em Romanos 12 agora. E nós vamos orar, que eu já falei para o pastor Wagner, nós vamos ter um tempo de oração aqui. Nós vamos orar como gente grande, né? A gente fala, onde ele fala, com fé, com amor. Nós vamos orar uns pelos outros aqui. Você vai orar por cima, vai orar uns pelos outros, vai orar pelos irmãos desta igreja, você vai lembrar de alguém que está passando por um período de aflição. Já citei alguns aqui, mas tem outros. E nós vamos orar aqui. Mas não é reunião de oração, pastor. Irmão, toda reunião é de oração também, por que não? Diz assim o texto, Romanos 12. Olha só, alegrem-se na esperança. Se você for ficar olhando para a situação só, irmãos, você vai ficar muito triste, muito angustiado, muito desanimado. Você vai, irmão. Você vai sofrer muito mais. Mas se você olhar para frente e para o alto, você vai ver a esperança que o Senhor dá e que é real. Então você se alegra na esperança. Não diz para você se alegrar na dor em si, mas para você se alegrar na esperança. Não é para entender isso? Dá para entender, né, Sônia? É assim que você faz? Quando você está passando aquela coisa furiosa, né? Você, puxa vida, há uma esperança. Alegre-se na esperança. E seja paciente na tribulação. Porque quando você tem a esperança, e a esperança é real, porque é o Senhor que nos dá essa esperança. Você se alegra na esperança, você então consegue ser paciente na tribulação.
Porque, Paulo, se você não enxerga saída nenhuma, se não tem futuro nenhum, você vai ser paciente na tribulação? Não vai. Você fala, não, acabou. Não, não acabou, não. Que coisa que acabou nada. Jesus disse, tenham um bom ânimo, no mundo vocês terão aflições. Tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, seja paciente na tribulação, meu irmão. E aí vem um segredão. A gente usa segredinho, né? É um segredinho, vamos chamar de segredão. Persevere na oração. Persevere. Deus está ouvindo a sua oração. Mas, puxa, Senhor, está ardendo aqui o negócio, essa fornalha ardente está demais, está difícil, acho que eu vou morrer aqui. Você não vai morrer, não. Persevera na oração. Mas parece que Deus não está ouvindo. Falaste bem, parece, mas Ele está ouvindo. E Ele vai dar a resposta no momento certo. E antes de orar, irmãos, esse é um texto do coração. É um texto do coração. Né? Eu acho que alguns já entenderam. É um texto que vem do coração. Esse texto, isso que eu estou falando aqui. Eu podia pregar algum outro texto, pregar alguma expositiva, pregar alguma coisa. Eu falei, não, Senhor. Às vezes parece até muito bonito também, né? E é bom, né? Parece até muito bem elaborado. Mas às vezes Deus quer que a gente fale alguma coisa do coração, assim, não que o outro não seja, mas de algo que você está vivendo. E vamos lá. Isaías 41. Eu vou ler uma coisa, eu já li isso muito para você, irmão. Mas eu vou ler de novo porque eu leio muitas vezes para mim. Eu leio esse texto. Já li muitas vezes para mim. O texto diz o seguinte, para você não ter medo, porque você é um servo, uma serva de Deus. O Senhor escolheu você, isso faz muito tempo, antes da fundação do mundo. O Senhor escolheu você. E não rejeitou você nunca, e nem vai rejeitar. Se você é salvo, é um convertido, nasceu de novo. Se é só um membro de igreja, é outra coisa, tem que se converter para participar disso aqui. Por isso não tenha medo, Deus fala, que Ele está com você. Ele é o seu Deus. E sabe, Ele promete. A promessa. E a esperança está na promessa. E qual a promessa? Eu vou fortalecer você. A esperança está aí. Eu vou ajudar você. E eu vou te segurar, te sustentar com a minha mão direita vitoriosa, Deus fala. A sua esperança está aí. Então você se alegra nisso. E você se fortalece. E você continua a caminhada. Está entendendo, irmãos? Você não para, não desanima. Você sabe que o teu Deus vai, sim, te conduzir e te tirar desse vale de aflição. E nós vamos, neste momento, vou convidar o pastor Wagner para vir aqui à frente. Ele vai orar, ele vai ter um momento de oração agora junto com os irmãos. Eu disse que era no meio, é no final mesmo da oração. É no final da mensagem. É que hoje eu estou falando bem devagar, eu ando muito cansado, minha mente está muito cansada. Estou falando devagar, mas graças a Deus está me dando graça para... Pode ficar aqui, Wagner, pode ficar aqui comigo, irmão. Vem cá. Uma coisa importante aqui que eu quero vir aqui para os irmãos da gente orar, só para acrescentar, né, a fé aqui. Marcos 4. Os irmãos lembram aquele dia que Jesus falou, naquele dia, né, Jesus falou sobre um dia no ministério dele, que era ao anoitecer. E ele disse para o discípulo para ir no barco, vamos para o outro lado, né? Pegou um barco lá, deixaram a multidão, levaram no barco, lá estava Jesus no barco, discípulos. Né? E levantou-se um forte vendaval, lembram disso?
que Jesus contou. Talvez alguém que veio aqui pela primeira, segunda vez não conhece. Levantou-se aquele forte, uma tempestade lá. As ondas se lançavam sobre o barco, né? E o barco enchendo de água, gente. E o negócio era fundo lá, hein? Era fundo. E Jesus estava lá na popa, estava dormindo, né? Com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos ficaram apavorados. Claro, nós também ficaríamos, como às vezes ficamos no meio da provação. E os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Mestre, onde o Senhor está? Por que está dormindo? Por favor. Está vendo o que está acontecendo com a gente? E o Senhor Jesus se levantou, simplesmente, ele não precisa fazer muita coisa não, irmãos. Não precisa fazer muita coisa. Simplesmente a sua palavra. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou na hora, irmãos. Aquele vendaval passou e fez-se completa bonança. Aí ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Pergunta para nós, né? A gente fica coradinho agora, não fica? Você está ficando coradinho? Eu fico coradinho agora. Senhor, que pergunta que você está fazendo para mim? Não é verdade? Você ainda não tem fé, meu filho? Tem fé? Fala: Senhor, acho que eu vou orar que nem aquele homem lá que o Senhor encontrou. Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Lembra daquele homem? E aí, eles estavam apavorados, então. Aí, quando eles viram isso, irmãos, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, se até o vento e o mar lhe obedecem, você acha que essa tribulação que você vive não vai obedecer ao Senhor? Você acha que Deus não tem controle sobre isso? Você acha que não? Claro que tem. Claro que tem. Tá bom, meu irmão? Continue firme. Continue firme com um coração voltado para Deus, né, pastor Bar? Coração voltado para Deus. Tem uma música que os irmãos cantam, os irmãos falam aqui, né? O Ezequiel costuma falar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer também, Ele é Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque Ele é Deus, Ele sabe. Se Deus curar essa enfermidade, minha ou sua, Ele é Deus. Se Ele não curar, não quiser curar, tiver outro propósito, Ele também é Deus e merece toda a glória, honra e louvor da mesma forma. Amém, irmãos? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Nós vamos agora estar aqui em oração. Vou passar para o pastor Wagner e fica à vontade, tá, pastor? Como se fosse... Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Tomar posse dessa palavra que veio hoje para as nossas vidas. Estava ali sentado e refletindo sobre o que o pastor Marcos estava falando. E se vocês perceberem, nesses últimos domingos, a palavra que tem vindo é essa para as nossas vidas. Mesmo estando em Cristo Jesus, nós não estamos imunes de sofrimentos, de dores, de choro. Não é verdade? Quando olhamos para as Escrituras, nós veremos grandes homens e grandes mulheres de Deus que viveram um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, mas que passaram por tribulações, por sofrimento. E nessa noite eu saio daqui mais uma vez crendo que o Senhor me ama e que se importa com todas as áreas da minha vida. Mais uma vez o Senhor nos envolve com o seu amor e diz: olha, filho, eu estou contigo. Em Lucas capítulo 21, 18, vai dizer assim: mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido.
Um outro texto de Lucas vai dizer que até os cabelos da cabeça das pessoas estão contadas e que elas não são muito mais valiosas do que um bando de pardais. Isso significa, querido, que o Senhor está no controle de tudo, e da tua vida e da minha vida também. Se você quiser, fecha teus olhos, inclina a tua cabeça agora e diga a Ele o que é que você está se sentindo, como é que você está se sentindo. Diga a Ele, mais uma vez, porque se você não conseguir falar com Ele aqui, o Espírito Santo de Deus vai interceder por você, com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele sabe exatamente o que você tem passado, e é por isso que Ele move o coração de um pastor a dizer coisas do coração, como ele diz, mas essas coisas que saíram do coração dele vieram com certeza do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Ore, não cesse de orar, clame, bata, peça, e você vai receber. É claro que machuca. Você que ora um pelos outros, muitas das vezes você sente a dor do outro. Você não sabe porque muitas manhãs você acorda angustiado, porque você tem orado pelo teu irmão, e teu irmão está se sentindo exatamente assim. Porque quando vem situações difíceis, quando foge do nosso controle, o que vem é o medo. Medo muitas vezes de morrer, medo muitas vezes de perder um ente querido, medo muitas vezes de fracassar. Mas só existiu um perfeito, só existe um perfeito que pisou nessa terra. E esse homem que pisou nessa terra, ele passou tudo o que passou, para dizer para mim, para você, olha, é possível, porque eu venci, eu pisei nessa terra, para que hoje você tivesse a liberdade de dizer, eu sou mais do que vencedor, diante de todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Aconteça o que acontecer na minha vida, é com a permissão e pelo cuidado dEle. O salmista vai dizer, bem-aventurado é aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, o teu Deus. Nessa situação é Ele que vai te auxiliar. A palavra de Deus diz que é Ele o nosso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vai dizer também que agindo Ele, quem é que pode impedir? Esse Deus que é apresentado nas Escrituras, Ele se apresenta para nós como um Deus das coisas impossíveis. Agindo Ele, quem impedirá? Nessa noite veio uma palavra de promessa na minha e na tua vida. Ele nos relembra, mais uma vez nessa noite, que Ele está comigo e com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista vai dizer, olha, esse Deus, cuja você precisa depositar a esperança, foi o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nela há, e mantém para sempre a sua fidelidade, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que um dia, quando Ele te escolheu, Ele prometeu, Ele colocou promessas para você, Ele vai cumprir. Creia, obedeça, toma posse dessa palavra.
E o salmista vai dizer assim: olha, diante desse Deus que criou todas as coisas, esse Deus faz justiça àqueles que estão sendo oprimidos. Esse Deus é aquele que dá pão nessa noite para aquele que tem fome. Do que é que você tem fome? Esse Deus que se revela para nós nas Escrituras diz que é Ele que liberta os encarcerados. Ele tem poder para quebrar nesta noite qualquer cadeia, qualquer prisão, qualquer coisa que te aprisiona. Toma posse dessa palavra, querido. Nada pode vencê-lo. O Espírito que habita dentro de você é poderoso. Você crê nisso? Você pode dizer para Ele: olha, eu creio nisso. O salmista vai dizer assim: o Senhor tem poder para abrir os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. Quantos nessa noite entraram aqui nesse lugar abatidos? Mas receba a palavra do Senhor. Ele tem poder para levantar os abatidos. Ele tem poder para curar o paralítico nesta noite, que não consegue mais caminhar, que não consegue mais andar. Ele diz: levanta-te e anda-te, marcha, porque eu sou contigo, diz o Senhor. O salmista vai dizer que o Senhor ama o justo, ama aquele que mesmo fracassando tem o desejo de acertar. Então nessa noite você pode dizer: Senhor, essa semana eu fraquejei, me perdoa. O meu desejo é acertar, é viver para a glória do Senhor. O Senhor ama esse coração quebrantado. O Senhor ama pessoas que mesmo errando, se arrependem. E procuram andar no caminho reto. O salmista continua dizendo: o Senhor guarda o peregrino. O Senhor ampara o órfão e a viúva. É o Senhor que guarda, que sustenta, que nos move. Toma posse dessa palavra nessa noite, pelo amor de Deus. Saia daqui hoje com o seu coração queimando com essa palavra do pastor Marcos, que veio de Deus para ele. Porque ele moveu um homem nesta noite para dizer diretamente ao seu coração: olha, diante de tanta dor, eu sou contigo, filha. Eu sou contigo, filho. O barco não vai afundar. O choro dura uma noite. Mas aqueles que creem têm a certeza que a alegria está à espera. A alegria vem pela manhã. Você consegue entender isso? Deus moveu o coração do homem para falar diretamente ao seu coração nessa noite. Independente do diagnóstico, independente da situação, Ele é o nosso Senhor. E estamos diante dEle aqui nessa noite. O salmista vai dizer que Ele ampara o órfão e a viúva. E Ele tem todo o poder também para transformar toda a tristeza em alegria, todo choro em riso. Ele tem todo o poder para fazer florescer no deserto, porque Ele é o Senhor. E o salmista termina dizendo: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, o teu Deus, ó, põe o seu nome aí. Ele reina de geração em geração.
Aleluia. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra que nós ouvimos aqui nessa noite. Visita, Pai, esse coração angustiado, esse coração amedrontado. Senhor, nós te pedimos um derramar do teu poder. A tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, ó Deus. A tua palavra diz que a tua graça, ela nos basta. Nos ajuda, Pai, nesta noite. Nos ajuda, Deus, a sairmos hoje daqui cheios do poder do teu Espírito. Nos ajuda, Deus, a sair daqui, sabe, Deus, tomando posse dessa palavra, e que essa palavra não se perca, Deus. Quando chegarmos em casa, na segunda, na terça, na quarta, não, Senhor. Porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que pega pelas nossas mãos e diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Não é qualquer coisa isso, queridos. O Deus criador dos céus e da terra é o nosso Deus. É o nosso general de guerra. É Ele que vai à frente de todas as nossas batalhas. Nos ajuda, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão vivendo dias de opressão, dias de grandes batalhas espirituais. Eu oro em nome de Jesus nessa noite, para que o Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha libertar agora em nome de Jesus, todos aqueles, ó Pai, oprimidos, aqueles que estão, Senhor, aprisionados de alguma forma. Deus, toca nessa mente, nesse coração, Senhor. Deus, derrama da Tua palavra, Deus. Senhor, que todo sonho maldito, que toda seta, que todo dardo inflamado do maligno caia por terra nesta noite, no nome de Jesus, porque a Tua igreja levanta um clamor, ó Deus, repreendendo todo o mal, repreendendo toda ação de principados e potestades. Nós repreendemos em nome de Jesus todo e qualquer tipo de mal contra a vida dos teus filhos, contra a família dos teus filhos aqui representado nessa noite, no nome de Jesus. E que todo espírito de enfermidade venha bater retirada agora em nome de Jesus, e que prevaleça somente o teu querer, que prevaleça somente a tua vontade, ó Deus, que prevaleça somente, Deus, o teu propósito, ó Pai, na vida de cada um de nós, ó Deus. Nós repreendemos e dizemos não, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, Deus, nós dizemos não agora, em nome de Jesus, Pai. Nós não aceitamos nada, Pai, nada que venha de Satanás. Nós repreendemos e rejeitamos todos os manjares, ó Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, continue nos ensinando, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que a tua igreja tome posse dessa palavra de hoje, Deus, e que nada arranque essa palavra do nosso coração. Aconteça o que acontecer, o Senhor nos ama sim, o Senhor tem cuidado de nós sim, o Senhor sabe o que é melhor para nós sim, e nós nos colocamos diante do Senhor, na total dependência do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós oramos aqui nessa noite. Senhor, faz os teus milagres, ó Pai. Faz os teus milagres, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado e engrandecido através de testemunhos, ó Deus. Faz o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Tem um louvor. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim um amém, somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus fizer,
se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, se não, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Aleluia! Aplausos ao Senhor Jesus. Aleluia! Grande, grande é o Senhor. Glória a Deus.